Olá, eu sou Titi Vidal. Essa semana o Mercúrio Retrógrado pregou uma peça na gente e fez circular na internet uma matéria que traz de novo à tona a questão da possível mudança de signos. Primeiro que essa é uma história antiga que desde 1970 mais ou menos vira e mexe vem à tona, astrônomos e outras pessoas questionando uma suposta mudança dos signos, e aí se esclarece, os astrólogos se manifestam, todo mundo entende, passam 2 anos, essa história volta à tona. O que chamou muito a atenção essa semana é que, além de ser a mesma história, a matéria que circulou na internet, que bombou no Facebook essa semana, era uma matéria de 2011 e pouca gente se atentou que era uma matéria antiga, apesar de estar passando por uma matéria fresquinha. Bom, mas eu tô aqui para dizer que o seu signo nunca vai mudar, porque isso é totalmente impossível. De acordo com os pressupostos e os sistemas de referência da astrologia, signos e constelações não são a mesma coisa e nunca foram a mesma coisa, por isso nem tem como existir uma mudança. Para a gente ter uma ideia, falando de uma maneira bem simples, bem objetiva e bem didática, né, a gente imagina uma circunferência em torno da Terra. Em torno da Terra, olhando daqui da Terra, a gente tem a sensação de que o Sol está girando em torno da Terra. Na realidade não é isso que acontece, é a Terra que gira em torno do Sol, mas como o nosso ponto de vista é a partir daqui, essa é a nossa percepção. Atrás desse caminho aparente do Sol, a gente tem ali no fundo as constelações e tem também a faixa zodiacal. Então um círculo de 360 graus que a gente divide em 12 partes iguais, o que dá 30 graus por signo. Isso sempre foi assim, né? Então, como cada uma das constelações sempre teve um tamanho diferente, nunca coincidiu esse trânsito do Sol pelo zodíaco. E aí, de alguma maneira, os signos foram batizados com os nomes das constelações que estavam mais próximas ou que o Sol transita por ali a maior parte do tempo, mas são coisas diferentes, é importante que isso fique claro. E a gente pensando que é uma faixa, que é um círculo, né, de 360 graus e que cada signo tem e sempre terá 30 graus, isso não tem como ter alguma mudança. Os signos têm muito a ver com esse caminho aparente do Sol pelo zodíaco, por um ano, né? Está muito relacionado aos ciclos da natureza, principalmente as estações do ano. Então, quando o Sol ingressa em Áries, na verdade a gente está falando do equinócio de primavera do hemisfério norte. Então, é o momento em que aparentemente o Sol, vindo por essa linha, por esse caminho aparente, cruza o Equador para cima, para o norte. Então, começa a primavera no hemisfério norte e aí a primavera do hemisfério norte, a gente tem Áries, tem Touro, tem Gêmeos, cada um deles tem um significado associado a isso. Depois, no solstício de verão do hemisfério norte, né, que é o nosso de inverno aqui no hemisfério sul, é quando o Sol ingressa em Câncer, e aí nesse momento a gente tem uma mudança de estação. As mudanças de estação sempre acontecem nos signos cardinais, portanto, então Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, né? E aí cada uma das estações tem o seu ápice num signo fixo, então Touro, Leão, Escorpião e Aquário. E o último mês de cada estação é sempre num signo mutável, Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. E sempre vai ser assim. Então podem ficar tranquilos, os signos não mudaram, não existe possibilidade, de acordo com o que é a astrologia, disso acontecer. Tá bom? Eu posso voltar em outros vídeos, falar um pouco mais sobre isso também, falando um pouquinho com mais de detalhes, né, de cada um desses pressupostos, desses sistemas de referência da astrologia. E no meu site www.titividal.com.br tem bastante informação sobre isso também, tá bom? Então fiquem tranquilos, foi realmente uma peça que o Mercúrio Retrógrado pregou na gente, que tem muito a ver com isso, né? Então, polêmicas, assuntos os quais já foram falados e que volta à tona pra gente discutir de novo, enfim. E fiquem atentos à data de tudo que for publicado. Então, além da falta de informação, então poderia até ser que essa matéria viesse à tona de verdade, né? De novo, uma nova matéria falando do mesmo assunto, e aí todo mundo tivesse que esclarecer. Mas nesse caso, como eu falei, além de tudo, era uma matéria antiga. Então, vamos prestar mais atenção naquilo que a gente lê, não só nas redes sociais, mas em qualquer lugar, tá bom? Então, até mais, até a próxima.